Se você está estudando, colocando lá o seu esforço diário, semanal, e não está conseguindo se lembrar, pode ser que existe algum buraco aí na sua técnica. Ou ainda, mais amplo, né, mais macro, existe algum buraco na sua estratégia de estudos. Eu vou passar para você 3 estratégias, vou passar também algumas técnicas que você pode começar a utilizar hoje ainda nos seus estudos. Então, se você quer memorizar melhor o que você está aprendendo, vem comigo hoje. Eu acho que no início a gente precisa pensar sempre que existe em algum lugar uma sequência de coisas que precisa ser feita. Mesmo que mais para frente você volta nessa sequência, sei lá, no passo 2 ou 3 e faz um ajuste. É bom que, se você está querendo melhorar algo, você tenha um passo a passo para ser seguido, tá bom? Então, quando a gente começa a aplicar alguma estratégia, o que é importante ter nela? É importante ter uma base. Então eu vou te explicar agora um processo base de memorização. Quando você entende o processo, o fundamento, a base da memorização, você consegue, aprendi uma técnica nova, onde eu poderia encaixar no meu processo. E aí fica muito mais fácil de você lidar com a quantidade tremenda de técnicas e dicas de estudos que você recebe todos os dias. Tá bom? Então, qual que é o processo base de memorização? Olha só, a gente tem 3 etapas aqui. A gente começa na primeira etapa direcionando o foco, na segunda entendendo o conteúdo e na terceira memorizando essa informação. Tem uma quarta também, que é evocar, né? Pegar a informação que já está lá no seu conhecimento prévio, no seu acervo mental e você traz ali para uma conversa, para uma prova, depende aí do que você está querendo usar, as informações que aprende. Então deixa eu só falar um pouco para você sobre essas 3 etapas aqui, tá? Então, olha só, primeiro de tudo é que a gente tem o direcionamento do foco. O direcionamento do foco é basicamente você saber utilizar técnicas e utilizar estratégias para, nesse momento eu vou sentar para estudar. Se nesse momento eu vou sentar para estudar, então eu tenho que ser capaz de fazer isso. Eu estou bem no fundamento. Se você está falando, vou estudar 45 minutos e não está conseguindo, vai para a sala de aula e não consegue estudar, esse daí é o degrau que você precisaria resolver dessa estratégia, tá? Então, não consigo ficar focado, o que eu devo fazer, quais técnicas eu devo utilizar? Tem vídeos aqui no canal sobre isso, mas a ideia é que você vai treinar esse músculo, vai treinar, vai desenvolver habilidades, vai desenvolver comportamentos que vai te ajudar a ser mais focado. Então, quando você, sei lá, tenho 30 minutos para desenvolver meu foco, então nesse momento você não está estudando exatamente, você está treinando o seu foco, seja fazendo uma yoga, seja fazendo uma meditação, que aumente a sua disciplina, alguma coisa que treine que expanda a sua força de vontade. Essas são coisas que vão impactar diretamente no seu foco, tá? Adriano, não vai falar sobre elas aqui? Não, não vou. Eu vou direto para as técnicas de memorização. Mas entenda, existem estratégias e técnicas, dicas que você pode utilizar para aumentar o seu foco e você aumenta primeiro o foco, depois vai para a compreensão. O que é compreender? Compreender é quando você conecta uma informação nova com uma informação antiga. Então, aquilo faz sentido para você. Só faz sentido porque a pessoa que te explicou ou o material que você consumiu, ele conseguiu ligar pontos, fazer você entender diferenças e semelhanças com informações prévias que você já tinha constituído na sua mente, ok? Então, quando você faz isso por você mesmo, você consegue entender melhor as informações. Existem várias técnicas aqui que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, algumas recomendações. Normalmente os professores ficam a cargo disso, ou material de estudos, mas se você está estudando como autodidata, você precisa desenvolver essas habilidades. Na etapa 3 a gente tem a memorização. Memorizar é basicamente codificar a informação na memória de longo prazo, de forma a poder acessar ela no futuro. Eu quero que você entenda aqui uma espécie de mindset, ou seja, eu tenho um problema, show de bola. Então, primeiro de tudo é entender que, como você não é o único estudante que tem problemas de foco, tem problema de compreensão ou tem problema de memorização,
você consegue notar que existem soluções. E essas soluções, obviamente, estão por aí. É só você encontrar e começar a utilizar. Isso é só aquele momento de respirar fundo e falar, beleza, eu estou com um problema agora, mas existe a solução. Em algum momento, em algum lugar eu vou encontrar. Mas como você tem um fundamento, foco, compreensão e memorização, fica fácil de você saber. Ah, eu tirei uma nota baixa. Ah, eu tô com 2 horas para estudar, o meu trabalho não tá deixando eu ficar focado. Ah, tá entendendo? Problemas acontecem e você tá querendo desenvolver uma habilidade. O que você pode fazer? Onde que você vai trabalhar nesses 3 pilares? 2. Use técnicas de elaboração para entender melhor. Olha, memorizar informações, essas informações que serão memorizadas precisam ser entendidas. É claro que você pode decorar coisas, né? Você pode pegar esses fatos soltos, esses fatos frios e repetir por força bruta e fazer eles fixarem na sua cabeça. Mas o grande problema disso é que essas informações, elas estão meio que soltas na sua cabeça e o nosso cérebro ele relembra informações quando pistas no ambiente ou na sua conversa interna aparecem. Então, você vai e faz conexões entre esses dados que estão na sua cabeça. E essas conexões vão fazer você se lembrar. Olha que interessante. Quando você está lendo uma questão, quando você está conversando com alguém, o processo, né? Você tenta acessar informações do seu conhecimento prévio para poder usar ali naquele momento. E até quando você está fazendo, por exemplo, um brainstorming ou alguma situação onde você está tentando resolver um problema, está com papel e caneta na mão, você consegue notar que essas informações ficam pipocando na sua cabeça. São coisas que você já aprendeu, isso, aquilo. E aí a sua criatividade, né, naquele modo difuso do seu cérebro, consegue fazer essas conexões que são realmente importantes, que são necessárias para que você consiga estudar e aprender novas informações. Ou seja, quanto mais conhecimento prévio, mais fácil é de você aprender e estudar o que você está querendo. A gente tem o objetivo, que é entender melhor o assunto, e a gente tem a técnica ou a estratégia, que é a elaboração. Tá entendendo? Então, um conjunto de técnicas ali dentro do guarda-chuva e elaboração vão te ajudar a entender melhor o que você está querendo. Isso daqui é para você ter, de novo, o mindset. O que eu quero é o objetivo e como que eu vou atingir esse objetivo através de técnicas. Então, vamos aqui para definição de elaboração. É quando o estudante utiliza elementos do que ele vai aprender e expande esses elementos. O estudante expande essas informações que ele está querendo aprender, relacionando essas informações com outras informações que ele está querendo aprender. Olha que interessante. Quando a gente pega a informação primeiro, passa ali pelo filtro da atenção, a gente primeiro precisa processar essa informação. E processar essa informação demanda bastante da sua memória de trabalho. Exatamente por isso que quando você está tentando entender uma informação, existe um termo chamado carga mental, né? Cognitive load, que ele meio que atrapalha você a lidar com uma quantidade muito grande de informação. Ou seja, o cérebro ali, tentando entender informações, lida com pouquíssimas informações. O restante do processamento meio que fica em fila, né? Eu tô só tentando simplificar uma parada que eu acho bem interessante, que é você está tentando entender algo que é muito difícil para você, e aquilo só é difícil porque você não tem conhecimento prévio. Você está tentando lidar com essa informação, tentando lidar com essa informação que não está no seu conhecimento prévio, ou seja, você não está lidando com aquela terceira caixinha, que é a caixinha da memória de longo prazo, e sim você está lidando com a caixinha da memória de curto prazo. Ou seja, você está tentando resolver um problema, e não consegue porque você não tem acesso, você não tem experiência em resolver aquele problema, você não tem experiência em lidar com aquele tipo de informação. Por isso que é muito novo para você, por isso que é muito difícil para você. Então o que você faz nesses momentos? Você precisa, você utilizando as técnicas de elaboração, vai facilitar para você a compreensão dessas informações. Existem várias estratégias de elaboração, de novo, professores costumam usar isso em sala de aula, mas o que eu recomendo para você é que haja um esforço para que você mesmo extraia essas técnicas e as utilize. Estou lendo uma apostila,
tô lendo um livro, tô vendo um vídeo que eu quero aprender, que eu quero que faça parte do que eu sei sobre o mundo, então eu vou utilizar esse tipo de técnica. A técnica de elaboração é basicamente você ter um termo, um conceito que você está tentando aprender, que você está tentando estudar, e aí o que você faz? Por exemplo, ali, ó, Prática Deliberada, esse livro aqui. Aí você tem o termo prática deliberada, digamos que você não sabe o que é. Então, prática deliberada é uma coisa nova. Então, o que você faria? Eu vou estudar ainda, não estudei, vou estudar. Então, eu vou, por exemplo, começar vamos pegar aqui a técnica mapa conceitual inicial. Tá? Aí você coloca no centro, prática deliberada. Aí você puxa um ramo e fala, ó, é um tipo de prática, beleza, deliberada. Aí você pensa, ó, deliberada tem a ver com estar atento durante o comportamento. Então eu vou ficar pensando enquanto eu faço o que eu preciso fazer. E é um tipo de prática, ou seja, existe um objetivo que eu preciso traçar, e é um tipo de prática, então eu vou fazer um processo, né, uma sequência de ações, eu vou fazer mentalmente ou vou fazer fisicamente. O que eu estou fazendo aqui? É um exercício cognitivo para que você consiga extrair do seu conhecimento prévio informações que podem ou não estar referentes ao termo prática, por exemplo, mindset de crescimento, prática deliberada, tá entendendo? Essas informações, elas podem ser úteis, podem ser inúteis, mas quando a gente fala de elaboração, de estratégias de elaboração, essas técnicas, essas estratégias vão facilitar a compreensão dessa nova informação. Por quê? Porque nesse momento, quando você faz a elaboração, o que você está fazendo, na verdade, é basicamente criar ganchos de memória, criar slots, né? Criar grupos de dados que você vai conectar quando essa nova informação vir do material, do vídeo, do livro e etc. Então, eu vou ler o livro, por exemplo, A Regra dos 5 Segundos, vou ler o livro sobre a única coisa, vou ler o livro sobre como administrar empresas, beleza. Então é um livro muito técnico, é um livro blá blá blá. Antes de começar a ler, eu vou lá e pego o título. Aí eu começo, beleza. E aí tem a estratégia de leitura. Faz pré-leitura, faz isso, blá blá blá. Show de bola. Primeiro capítulo, aí tem o tema. Aí eu começo a elaborar sobre o tema. E aí depois eu leio. Beleza, aí vai ficar muito mais fácil de entender. Você já preparou o seu cérebro para receber a informação. E aí depois você lê e usa outras técnicas, etc. Lista de estratégias para a elaboração. Alguma analogia que case com o material. Analogia é basicamente uma historinha que você usa, uma música que você reconhece, alguma coisa que você já sabe, aquela história, aquela notícia, aquela novela, aquele gibi, aquele cartoon, aquele anime, alguma coisa que tem na sua cabeça que você consegue pensar, que é referente, que é relativo, próximo ou distante daquilo que você está para estudar. Esse tipo de analogia vai facilitar com que as informações sejam lembradas com a maior facilidade. É bem interessante porque a gente costuma gostar de professores, de palestrantes que contam histórias que são histórias que a gente reconhece, são histórias que fazem a gente sentir um quentinho no coração, são histórias que são fáceis ou facilitam a assimilação do novo conteúdo. Frases, histórias, associações, como eu disse, mapa conceitual, quer um vídeo sobre isso, coloca aqui nos comentários. Mapa mental de rascunho, bota nos comentários. Cria uma lista topificada de assuntos, aí você vai ter que entrar no curso Anotações Eficientes. Aqui eu coloquei outras, né? Fluxogramas, sequências de passos. O que é isso? É basicamente uma série, uma lista de técnicas que você pode utilizar para elaborar. E de novo, a minha recomendação é que você elabore o conteúdo antes de começar a estudar para criar as conexões durante o processo de estudo. E não se esqueça de se inscrever no canal
se você está gostando desse tipo de vídeo, quer que eu faça vídeos como esse no futuro, tá bom? Olha, as informações para serem relembradas, elas precisam ser codificadas e essa codificação é feita quando você conecta uma informação nova com uma informação que você já havia aprendido. Existem muitas estratégias e técnicas para isso e os acrônimos é uma dessas técnicas. A diferença dos acrônimos para outras técnicas é que o acrônimo é uma estratégia de memorização artificial. O que é isso? É basicamente assim. Quando você está estudando e faz a elaboração, é muito natural você aprender, é muito tranquilo você estudar. Mas o problema é que existem algumas informações que você não consegue simplesmente aprender, simplesmente memorizar. Essas informações se fazem necessárias para serem memorizadas, algumas técnicas de memorização artificial. Uma delas são os acrônimos, outras é o Palácio da Memória, outras é o PEG System. Existe toda uma biblioteca de técnicas de memorização que são interessantes. Por exemplo, campeões de memória utilizam ela para, sei lá, lista de 200 nomes, aí a pessoa vai lá e consegue lembrar de tudo. Lista de datas, acontecimentos históricos, 1000 acontecimentos históricos. Tá entendendo? Então, esse tipo de raw data, ou seja, informação crua, né, sem muita conexão, sem muita associação, que é o que o cérebro utiliza para fazer as conexões, as técnicas de memorização artificial vão facilitar a sua vida. Mas qual que é o grande problema dos acrônimos? O grande problema dos acrônimos e das técnicas de memorização artificial é a barreira de entrada. E um aviso importante: é altamente recomendado estudar os vídeos da playlist de mnemônicos ou os vídeos relacionados. Apesar das técnicas, né, o aviso 2, apesar das técnicas mnemônicas serem relativamente fáceis, muitos estudantes desistem de usá-las por sua curva longa de aprendizado. Ou seja, quando você vai aprender a fazer uma anotação, por exemplo, é muito normal você pegar o papel e começar a escrever. Então, a curva é quase zero, né? Você não gasta muito tempo aprendendo a escrever no caderno. Não estou falando da escrita normal, estou falando assim, vou ler, estou vendo a aula de português, a professora falou, eu vou anotar. Não tem muito problema, tá? Mas o problema é que Mas quando a gente fala de técnicas mnemônicas, existe um treino necessário. É como se você quisesse aumentar o seu músculo ou deixar a barriga chapada ou alguma coisa nesse sentido. As técnicas mnemônicas, elas exigem um esforço não para usar a técnica, mas para aprender a técnica. Entende? Então esse aí é o que tira muita gente de usar esse tipo de técnica, mas eu acho bem importante porque pode ser utilizado com muita facilidade no nosso cotidiano. Por exemplo, você está conversando com alguém, a pessoa te deu um nome, você pode lembrar do nome com uma técnica dessa. Pode lembrar de números, de datas, de eventos, você pode usar com essas estratégias mnemônicas, tá? Então existe sim uma utilidade nessas estratégias, mas como eu disse, é muito difícil as pessoas gostarem e se darem o trabalho de treinar o uso dessas técnicas. Recomendo usar técnicas mais simples no início, como acrônimos e o Palácio da Memória. Vamos lá, eu vou te explicar só os acrônimos do Palácio da Memória, já tem vídeo aqui no canal, que eu vou colocar aqui na descrição para você ver ao final dessa aula. O que são acrônimos? Quando uma sigla pode ser lida como uma nova palavra. O acrônimo, ele pode ser seu ou pode ser de outra pessoa, se fizer sentido. Eu trouxe aqui um acrônimo ou dois que são feitos por outras pessoas, mas a ideia interessante sobre os acrônimos é que quando você estuda, olha só, você estudou, né? Estudei, aprendi, blá blá blá. Aí eu passo o olho no que eu estudei e tento perceber se aquilo dali pode se transformar em um acrônimo. Então, por exemplo, você está lá estudando as 12 regras da vida do Jordan B. Peterson, então você notou que se você pegar as palavras principais e reorganizar ela nessa sequência, você consegue formar uma palavra, eu consegue formar uma frase. E aí você repete essa frase algumas vezes, e aí você tenta o quê? Lembra do treino? Você codifica primeiro, transforma a palavra
em alguma coisa que faz sentido para você através da repetição bruta ou através de alguma outra coisa, e aí depois você treina a recordação, né? Não é o tema do vídeo, mas treinar a recordação é bastante importante. Eu vou fazer uma redação. Show de bola. Primeiro você tem que saber fazer uma redação e depois você tem que fazer uma boa redação, né? Então, para você saber entender, você precisa conseguir falar sobre. E para você entregar um produto final de qualidade, você precisa treinar isso e ter alguém bom o suficiente para avaliar a sua redação e saber se foi boa ou se não foi, tá? Então isso daí é só para você ter em mente. Olha o exemplo, subdivisões da biologia. Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família e gênero e espécie. Olha só, o que eu faria nesse negócio aqui? Eu estudei lá os reinos da biologia, peguei a lista e falei, pô, eu posso pegar e fazer uma palavra. Reficofage, a professora falou, alguém pensou. Beleza, mas reficofage não necessariamente é uma palavra verdadeira, é uma palavra que foi inventada. E aí eu precisaria o quê? Ficar pensando, qual que é a palavra que me lembra das subdivisões da biologia? Reficofage. Beleza, qual que é a palavra mesmo? Reficofage. Então, reficofage é o que mesmo? É a palavra que são os reinos da biologia. Beleza, então aí eu fico treinando lembrar o que é a palavra. O que é a palavra? Ou seja, eu codifico e decodifico. Codifico, decodifico. Ou seja, uma palavra para codificar, uma pergunta para codificar e outra pergunta para decodificar, tá? E aí depois o que eu faço? Eu decodifico ela no sentido do seu significado. Ou seja, a reficofagem é um acrônimo para reino, filo, classe, ordem, família e blá blá blá. Entende? Então, essa é a ideia. O esforço que eu te falei é isso. Não basta simplesmente criar o acrônimo. Por quê? Porque depois, acontece muito isso, a pessoa se lembra qual é o acrônimo que ela estudou, mas não lembra o que ele significa. O que esse acrônimo significa mesmo? Não sei. Então, ela não sabe, ela não decodifica o acrônimo que ela codificou na cabeça dela através da repetição. Tá? Tem um outro exemplo aqui. Esse daqui é interessante, ó. É a sequência ali de itens ali de tecnologia da informação, né? Bit, byte, kilobyte, blá blá blá. E aí tem uma frase, e aí você pode repetir a frase várias vezes, e aí você tenta traduzir, bar é o bit, blá blá blá. Você pode fazer isso escrito ou caderno, você está no ônibus e está lembrando dos acrônimos. Acrônimo para X, acrônimo para Y, acrônimo para... Entendeu? Aí você vai codificando, decodificando, codificando. E essa repetição que você faz sempre que você tem tempo vai facilitar a recordação futura, sempre que você precisar desse tipo de palavra. Adriano, eu estou no meio de uma conversa, eu vou aprender a usar isso aqui? É simples, é só você se fazer a pergunta mentalmente ou em voz alta. Eu lembro disso daí, qual que era mesmo, bababá? Era isso, aquilo. E aí você usa isso na sua conversa e a pessoa pode até comentar, você fez a pergunta, que coisa diferente. Então, é porque é um método que eu utilizo chamado acrônimo, blá blá blá. Isso também já era um assunto bem interessante para você. Estudante, estudo e aprendizado eficiente é a utilização de habilidades, ou seja, você desenvolve habilidades e você consegue se planejar melhor, você desenvolve habilidades e consegue entender melhor, você desenvolve habilidades e consegue memorizar melhor. Tudo isso você vai encontrar no Habilidades de Estudos. É o curso que eu criei para vocês, cuidando dessas 3 fases do aprendizado eficaz, tá? Conheça o curso com o link aqui abaixo e vamos estudar com cada vez mais eficiência, tá bom? Até mais!